Gente, graças e paz esteja com todos vocês, com os seus e com a sua família, pessoal que vão estar nos ouvindo e assistindo. Estava falando um pouco mais cedo aqui e existe um orgulho santo quando nós ensinamos da forma que nós ensinamos as Sagradas Escrituras, de ter cada parte, cada capítulo e cada versículo. E tô falando pro Doug mais cedo, falou assim, Feliz Dia das Mães e tal. Beleza, vamos ver capítulo 5, nós vamos falar sobre endemoniados e mais algumas coisas. E aí eu tava assim, cara, eu fui olhar o vídeo de 2 anos atrás, quando eu ensinei essa passagem, e eu fiz uma coisa, foi ainda pior. Foi tipo assim, ó pessoal, você que está nos visitando, vem domingo que vem, que vai ser uma passagem mais light e tal. Aí no domingo que vem chegou, eu falei, então pessoal, eu esqueci, tinha mais uma parte do demoniado. Então assim, gente, vai passar. Vai ser a última parte do Evangelho de Marcos que vai falar sobre demoniado. Depois vai ser só coisa diferente, tá? Então, domingo que vem vai ser uma palavra pastoral. Não sei quem vai ser um dos pastores aí. Não vai ser nenhuma dessas passagens perigosas e que são um desafio para a gente diante de ensinar de forma expositiva e sistemática, né? Mas eu gostaria de chamar a nossa atenção, é um texto bem longo, eu não vou ler o texto todo, eu não vou explicar todos os versículos, nós já passamos algumas vezes sobre eles, eu vou passar por cima, eu vou chamar a nossa atenção para algumas coisas, né, que eles têm importância. E teria uma coisa que eu gostaria que a gente não perdesse e deixasse passar batido nessa noite, é o coração de Jesus pelo seu povo, pelo povo que ele criou. A gente vai ver que as histórias mudam, a realidade são diferentes, mas o coração é o mesmo. A gente vai ver Jesus lidando com um homem que era como se fosse um maluco da cidade. Um sociopata lunático, o qual ninguém conseguia fazer nada por ele. E Jesus então vai lá e entra na vida daquele camarada e algo acontece. E aí, diante disso, a gente vê uma mulher que sofreu por 12 anos. E enquanto a coisa está acontecendo, vem um homem importante, dirigente de uma sinagoga, e ele fala que sua filha está doente. E ele quer levar Jesus a toda pressa, mas aí aparece essa mulher com hemorragia. E então ela toca nele, algo acontece. E aí, mais uma vez, Jesus, ele ministra bondade e amor. Ele então restaura não somente a saúde física daquela mulher, mas a dignidade. E aí então ele segue adiante, o povo já está chorando, no meio do caminho o pessoal vem avisar e fala assim, Jairo, já era, acabou, morreu, não perturba mais o mestre porque nem adianta. E aí então o Senhor fala assim, não se preocupe, somente creia, ela está dormindo. E aí então a gente vê mais uma vez o Senhor ministrando bondade, ministrando dignidade e restituindo a condição humana do qual ele criou e do qual ele entendeu que desde o princípio era para ser dessa forma. Então a gente está falando de pessoas que, como essa mulher hemorrágica, conhecida como a mulher com hemorragia, e esse rapaz conhecido como gadareno, eles já não eram úteis para a sociedade. E Jesus então faz algo na vida deles. Então eu gostaria de começar então olhando para chamar a nossa atenção em relação a algumas observações acerca desse texto. No capítulo 5, então, a gente tem, né, o poder de Jesus sobre tudo e sobre todos. Então a gente começa a partir do versículo 1, né, fala que tendo voltado de barco para outra margem, uma grande multidão... Opa, peraí, vamos voltar. Marcos capítulo 5, versículo 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Algumas versões falam Gadarenos, outras versões falam até outra coisa.
Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros que seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros na colina. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: O que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E a gente então começa essa história. Eu gostaria, como a gente tem proposto semanalmente, é de nós tentarmos nos colocar na cena da coisa. No ano de 2024, nós olhamos para uma coisa talvez tão distante que talvez o nosso coração não consegue capturar e talvez a gente não consegue sentir as emoções que deveríamos sentir. Eu gostaria de chamar a nossa atenção para... Ele era um homem, ele tinha espíritos imundos, ele vivia nos sepulcros, ele era preso e quebrava as correntes. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Imagina alguém assim, gente. É de partir o coração. Não sei se você já viu alguém parecido com alguma coisa desse tipo, gente. A gente vê o pessoal, por exemplo, nas drogas. Gente, você vê as pessoas incríveis, de famílias incríveis, cara, com uma condição econômica incrível, cara. E quando você, de repente, você se depara com alguém comendo do lixo, como pior do que um morador de rua, fedendo, e você fica pensando, cara, onde foi que isso começou, né? Imaginem a vida desse homem, imagina a vida da família desse homem, né? Imaginem, gente. E então ele se depara com Jesus, ele vê Jesus de longe, então começa essa coisa estranha, né? Decápolis é uma região de 10 cidades, né? Então tem esse lugar, né? Gadara, né? Conhecido como lugar do Gadareno. E a gente vê então esse rapaz em sofrimento, na dor, na angústia. Imaginem alguém dia e noite sofrendo, gritando. E alguns de nós assim, dá para pular pro fim, mano. Tipo assim, tá bom, a gente já sabe essa parte, vamos terminar esse negócio logo. Tipo assim, vamos seguir adiante, Dia das Mães, né? Tipo assim. Terrível, uma situação terrível. E aí a gente vê uma das coisas que dá uma margem para muita coisa de uma interpretação errada das Escrituras. A gente vê aqui, né, o Espírito Mundo falando, né, em alta voz, né, o que queres comigo, Jesus, no versículo 7, né, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te, né, por Deus que... Jesus, rogo-te por Deus que não me atormente. É brincadeira, né, tipo assim. Chega a ser meio irônico, né. Jesus já tinha lhe dito, né, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus perguntou qual é o seu nome. E assim, de forma bem rápida, eu já falei sobre isso nas outras partes, tá? Jesus não estava conversando, nem entrevistando e nem fazendo nada desse tipo com o espírito imundo. Jesus havia mandado sair. Então ele pergunta qual é o nome, então é respondido como legião, né? Então
Jesus não tinha interesse de ficar de papo com nada daquele tipo, né? Ele responde: meu nome é Legião, porque somos muitos, e implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Então a gente vê uma coisa meio macabra, né? E se você acha que essa história, assim como outras, é muito macabra, muito estranha, muito bizarra, tipo assim, mano, a gente que é pastor também acha, tá? E tipo assim, e na Bíblia tem umas coisas bem loucas, velho. Bem louca mesmo. E assim, e eu sigo o conselho de um pastor, um velhinho, um amigo meu, que ele fala assim, que toda vez que você se depara com alguma passagem das Escrituras que parece que alguma coisa é tão bizarra que chega a ser até quase errado, lembre que se tem alguém que está errado é a pessoa que está lendo, né? Então, como aqui a gente não atualiza a Bíblia, tipo assim, cara, é do jeito que está aí, mano. Tipo assim, Jesus pergunta o nome, cara, o cara responde legião. Legião é um termo, né, militar romano que descreve aí 3.000 a 6.000 soldados, né? Coisa desse tipo, né? E a gente não quer dar atenção para isso, né? Mas existe uma realidade bíblica que a gente também não pode negar, que o apóstolo Paulo nos lembra que nós não devemos ser ignorantes acerca das astúcias do inimigo. Então, a gente não precisa fazer uma coisa muito profunda para ter um entendimento de que Satanás, o inimigo, o diabo, o janho, o capiroto, sei lá o nome que é usado, ele é contra o Senhor. E ele é contra o povo do Senhor. E ele é contra tudo aquilo que o Senhor tem à sua mão. Então, se você é do Senhor, de tempo em tempo você vai ser atacado pelo inimigo do Senhor. E então a gente não quer ser ignorante acerca disso, né? Os demônios existem, sim, né? Eles são anjos caídos, né? Que estão em vários lugares aí. E é tão interessante isso que existem lugares, como é quase que, não é palpável a palavra mais adequada, mas assim, tem lugares que você sente uma coisa estranha. Tem cidades que a gente vai, gente, e normalmente essas cidades são cidades com pouquíssimas igrejas. São, cara, lugares extremamente dados a coisas espirituais, né, místicas e tantas coisas desse tipo. Eu creio que eu já contei uma história uma vez, porque pensando nessa parte aqui, que a legião, né, o espírito imundo implorava que Jesus não os mandasse embora daquela região. Olha que interessante isso, né? Eu quero só pausar só por um instante aqui para falar uma coisa para vocês. Como uma boa parte de vocês sabe, a gente viajou o mundo e assim, e uma boa parte dos países do qual nós viajamos eram países de extrema pobreza, onde a vulnerabilidade era enorme. Então, assim, coisas horrendas aconteciam devido à vulnerabilidade da situação, onde cara, a coisa do mística, né, e do animismo e toda a questão de crença se torna muito mais evidente, né? Eu tive na Tanzânia, né, na África, e alguém falou para mim assim, cara, a gente queria, o pessoal que não crê nessas coisas, quando vem para esses lugares, eles aprendem a crer, porque não tem outra opção. E eu já contei isso. A primeira vez que eu fui no Camboja, eu encontrei uma missionária da Calvary lá, a Holly, e ela tem uma casa, um abrigo que resgata meninas, né, de situações de exploração. E aí a gente saiu para almoçar, né, eu, ela, um pastor e uns amigos. E aí, como eu tinha interesse na área, estava estudando para mudar para lá, né, falei, Holly, como eu posso orar por você? Né? E ela falou assim, ore para que a gente seja guardado. Ore por batalha espiritual, para que a gente possa entender e a gente possa tá firme no Senhor. Eu fiquei encafifado por meses com aquela resposta daquela mulher. Eu falei assim, cara, eu sou missionário, cara. Normalmente, quando o pessoal pergunta qual é o pedido de oração, raramente vai vir algo desse tipo. E normalmente, né, o aspecto financeiro sempre é elevado, porque de tempo em tempo, cara, missionário está passando perrengue de grana.
E ela não tocou no assunto de grana. E eu voltei e falei, cara, eu não acredito que o missionário não falou nada de grana, negócio de mundo espiritual, que negócio de mundo espiritual, né? Cara, eu fiquei encafifado por meses, gente, meses. Aí passaram-se talvez quase um ano, foi quando a gente mudou para lá. E aí a gente mudou para lá e aí a gente foi visitar o abrigo, né? Tava eu e a Lilian, e a gente foi visitar o abrigo e de repente ela mostrando, esse abrigo aqui era um bordel e tal, tipo assim, cara, era um dos únicos lugares que tinha não sei quantos andares, com quarto suficiente e tal. Cara, deixa aqui eu te mostrar isso aqui. Então, teve isso aqui, ó, esse chão aqui estourou algumas vezes e tal. E aí teve um lugar, cara, que encheu aqui sem chover e coisa do tipo. E assim, cara, teve alguém que parecia que estava morto e acordou 2 dias depois. Cara, umas histórias assim, tipo assim, mano, de Loki. Tipo assim. E a gente, tipo assim, mano, a gente mudou pra cá, mano. Tipo assim, porra, eu achei que era mó da hora, mas tipo assim, mano, andar de motinha, tomar café gelado. E tomar bubble tea direto e comer yakisoba e arroz frito e coisas do tipo. E aí eu falei assim, mano, pedi oração por aqueles negócios, cara. Falei, Holly, tem uma pergunta pra fazer. Mano, conta pra nós esse negócio aí, mano. Ela falou assim, todas as vezes que nós resgatamos uma garota de situação de exploração sexual num bar ou numa zona de prostituição, a gente sabe que alguma coisa muito radical vai acontecer. E é onde nós nos guardamos em oração, quando nós jejuamos pedindo proteção. E, Cacá, essas são as histórias que acontecem, cara. E ela começou a contar histórias mais absurdas, assim. E quando eu lembro desse texto, eu lembro disso, eu lembro dessas situações, né? Eu lembro que é uma loucura pensar nessas situações. Nós já falamos, né, nos bons domingos aí, acerca desse assunto, né? Esse assunto de possessão é um assunto muito delicado, né? A gente não pode negar, e é importante também a questão do ensino, que essas situações de pessoas, né, possessas, existe a realidade de verdade, de pessoas, né? Já falei isso, volto a dizer, a gente não sabe exatamente como essas coisas acontecem, né? Tem pessoas que acreditam de várias formas, mas assim, a Bíblia não é clara em relação a isso. Há alguns indícios, há algumas coisas que a gente fica. Se você for num meio talvez mais hipercarismático, eles vão falar que até tatuagem abre portal lá na Caverna do Dragão e coisa do tipo. Assim, mas assim, a gente não sabe. O que a gente sabe é que toda coisa que é contra o Senhor e é envolvido com a questão mística tende a ser um lugar onde espíritos malignos ou coisa do tipo tende a, né, a gente sabe de situações que pessoas que invocam espíritos, pessoas né, que fazem votos e coisa do tipo. Há quem acredite também na questão de alguns vícios como droga, né? A palavra em grego para algumas citações de Paulo acerca da idolatria e da questão dessas realidades é farmaquia, que dá essa ideia do lance de farmácia, assim, é um lance interessante, né? Mas assim, o que eu queria não enfatizar, mas fechar esse assunto talvez, né, por esse tempo, é que nós não negamos essa realidade, né? Há algumas coisas que são muito similares a doenças mentais, tá? E também não tem como negar essa realidade, como convulsão. Tem umas versões que diz a palavra convulsão, né? A pessoa convulsionou, né? Então a gente não acredita que todo mundo convulsiona, seja possesso, não é isso. Mas a gente acredita que essas coisas, ela precisa de um discernimento e elas podem ser distintas umas das outras ou elas podem estar interligadas, o que torna a coisa ainda muito mais difícil. Mas isso é essa realidade. Então, uma observação que a gente olha aqui, seguindo adiante, é que eles não queriam sair daquela região, que é interessante. Versículo 11. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. Vamos lá, mais uma aqui. Entraram nos porcos e tal.
Eles deu a permissão, né? A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Eu estava ouvindo um estudo de 2 anos atrás que eu dei acerca disso, gente. Isso aqui é muito louco, isso aqui. Então, eu tenho que cuidar para não ser irônico, né? Tem algumas piadas que eu poderia dar aqui, né? Tipo assim, cara, lance que envolve porco, né, cara? A galera que não come porco, a galera que come porco, né? A galera que é vegana, a galera que não é, mas assim, eu vou tentar ser sério nesse negócio, que é uma passagem séria, né? Há quem diga que foi o primeiro suicídio coletivo de animais e coisas do tipo. Jesus, uma coisa que é importante dizer, que não foi Jesus que matou os porcos. Mesmo Jesus não comendo porco sua vida inteira, ele não tinha nada contra pessoalmente contra os porquinhos, né? Os porquinhos eles são até bonitinhos, né? Pequenininhos assim. Mas é uma observação, não foi Jesus que enviou eles. Eles pediram permissão, Jesus permitiu, tá? Então essa é uma coisa, Jesus não é assassino dos porquinhos. Um ponto importante. Essa região, ela era cheia de cavernas, né? Serviam de túmulos, né? Então assim, tinha essa questão mística e espirituosa, né? Que na verdade existe em vários lugares. Se você for em Santo Tomé das Letras, aqui no Brasil, mesmo sem você fumar maconha, usar qualquer tipo de droga, você vai ver algumas coisas bizarras lá. Porque o negócio é o lugar, é a pira do negócio louco para ir para lá e ficar doidão e ver as coisas loucas, né? Aí, cara, a galera de Jocum vai fazer evangelismo, né? Tipo, é por isso que vocês estão dando risada? Ah, é? Eu não falei nada, gente. Ainda bem que eu não falei nome, né? Uma outra observação é que diante do mundo que a gente está vivendo, não diferente do que Jesus estava vivendo naquela época, eu acho que isso é de extrema importância, é que a sociedade, ela não consegue, quando ela não consegue resolver o problema de alguém, ela abandona, assim como acontece com aquele homem. E só Jesus pode fazer algo. Você já viu pessoas que a pessoa fala, cara, isso é só Jesus. Cara, já tentamos de tudo, já, e, cara, não adianta, só Jesus. Então, isso é uma observação de um grande encorajamento para nós. Que quando as situações, elas chegam no ponto que é só Jesus, elas não são negativas. Que bom, que só Jesus pode fazer. Então, se ele fizer, fica muito nítido que foi ele que fez, né? Então, encerrando essa parte, né? 3 pontos acerca de quem matou os porquinhos lá. O Jesus, então, ele permitiu, né, eles irem para lá. Outra opção, os espíritos mataram os porcos, mas não faz sentido porque eles pediram permissão para dentro dos porquinhos. E aí os porquinhos, então, talvez não souberam lidar com a situação. É uma opção, né? Porque não há relato parecido como esse, né? De espíritos imundos dominarem, né? Animais serem possessos dessa forma, né? Então, talvez essa possessão deixou os porquinhos muito loucos, e aí caíram no precipício e coisa de louco, né? Que é talvez o que parece mais sentido, na verdade, né? Jesus permitiu, os espíritos entraram nos porcos. Cara, porcos não foram feitos para serem possessos ou coisa do tipo, por mais que eles eram impuros, mas qualquer outro tipo de animal. Então, a coisa acontece, né? Foram levados para perto desse precipício, né? Então, estavam no meio do caos, no meio daquela loucura e, cara, o que importa, né? O importante é que importa, né? É que o homem estava em perfeito juízo, indiferente do quantos porquinhos se foram. E a coisa mais radical não foi a morte de 2.000 porcos. A coisa mais radical é de ver aquele cara que era maluco, doido, gritando dia e noite, cara. E que andava amarrado de correntes, cara.
e quebrava, ele estava em perfeito juízo. Não dá para saber se ele já... Aparentemente, não parece que ele já esteve em perfeito juízo. Talvez a lembrança, talvez, dos seus pais, talvez seja de quando era um bebezinho, uma criança. E aí a Bíblia fala que desde muito cedo, né? Então, talvez desde quando então tem consciência de saber lidar com as coisas, algo acontece. E aí a gente vê uma coisa interessante. Seguindo adiante, fala que os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram, versículo 14, contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Então o Zé Povinho foi, espalhou pra galera, todo lugar, cara. Ó, é o seguinte, cara, teve um negócio lá generalizado. Aconteceu uns negócios lá, os caras estavam gritando, daqui a pouco os povos ficaram doidão, pularam o precipício abaixo. E o cara que era o maluco doidão agora tá são. Então começam a espalhar essas notícias. E aí fala que no versículo 15, quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Olha que louco. Tipo assim, mano, o cara parou de gritar, galera. Tipo assim, mano, agora vamos ficar com medo. Tipo assim, alguma coisa está errada. E aí seguiram adiante. Ficaram com medo, aí versículo 16. Os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceu acerca do endemoniado, o que acontecera ao endemoniado. Falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Imagina os fazendeiros, gente. Jesus, sai daqui, mas 2.000 porquinhos é maior prejuízo. Eles estavam pensando na questão econômica. Tipo assim, uma pessoa... Olha que coisa boa, né? Uma alma vale mais do que... né? Com Jesus, né? Tipo assim, cara, o que vale mais é uma alma do que o mundo inteiro, né? Essas coisas e tal. Cara, agora com 2.000 porquinhos, uma alma... Não sei não, né? É muito churrasco e muito torresmo. Como alguns não comem, então tá tudo certo. Então a gente vê 3 tipos de pessoas. Os espíritos, né? Uma legião aí que falam que era vários mil. As pessoas da cidade, que era tipo assim, contando as histórias que estavam acontecendo. E o homem que uma vez era um maluco e foi liberto e virou um seguidor de Jesus. Os porcos, gente, era uma coisa bem simbólica naqueles dias, né? A gente, como eu falei, a gente acha bem bonitinho, talvez, que nem eu vi agora no Rio Grande do Sul, tinha um telhadinho, vocês viram? Que puxaram pelo rabinho, pequenininho. Coisa mais fofa, mais bonitinho. Eles chegaram lá de jet ski ou de barquinho, ele estava assim, tentando pegar ele, não conseguia puxar pelo rabo, tipo, toin, toin, toin. Tipo assim, foi muito bonitinho. Mas assim, desde quando existe a realidade bíblica, seja da antiga lei, seja seguindo adiante, os porcos eles eram imundos, né? Eles até hoje são, né? E quando a gente olha, né, por mais que possa ser gostoso ou seja o que for, eles não são tão saudáveis assim, né? Isso não requer muito estudo, né? É duro. É tipo Coca-Cola, para mim. Eu sei que é um negócio ruim do Satanás, cara. Mas assim, cara, eu tive uma caída de novo, pessoal. Tá? Eu preciso confessar isso para vocês. Talvez eu precise retomar aí, pensando nos porcos, lance. Senti uma convicção agora, Mas é isso. Desde quando existe a lei, os porcos, eles eram animais imundos. Então, o povo de Deus não podia comer, não era recomendado que comesse, né? Há quem diga que essa lei se estende, né? Que até hoje, e talvez não seja uma coisa ruim, né? Ficar longe disso, mas é interessante, porque a gente vai lidar nessas próximas histórias com coisas que são acerca de serem impuras
e não tem mais nada a ver com porco, mas são impuras. Então a gente vai precisar olhar como é interessante essa questão, né? Então a gente vê 3 pedidos envolvidos aqui nessa história. Os demônios pediram para ir lá para os porcos, Jesus disse sim, pode ir. A gente vê, vai embora da região, pediram os gadarenos, então Jesus sai da região. Jesus atende o pedido desse povo. E a gente vê aqui uma coisa interessante, que é o rapaz que era maluco, endemoniado, é liberto e pede para seguir Jesus. E o homem liberto então pede, e Jesus fala o quê? Não. É interessante, não é? Jesus não deixa ele ir com ele. Tem uma coisa interessante aqui. Versículo 19. Não, 18, desculpa. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus disse, não permitiu. Mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quando o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, e quando Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Então falou, Jesus, você não deixou eu ir com você, e você me deu uma ordem diferente, e eu vou desobedecer, mas eu vou desobedecer com testemunho. Então foi isso que aconteceu. Jesus não permite que aquele homem fosse com ele. E aqui a gente tem uma observação importante. Já falei isso também e volto a dizer. Existe um lugar de dificuldade de pregação do evangelho, de manifestação do evangelho, no meio da família, que não conhece o Senhor. Então imagine o testemunho daquele homem, o qual a família toda tinha consciência de que era um endemoniado, e todas as manifestações demoníacas, cara, imagina, gente, as crianças da família vendo aquele rapaz crescendo daquele jeito, cara. Eu já tive na minha família coisa desse tipo, assim, é assustador você crescer diante de uma coisa dessa, gente. E de repente esse cara volta e ele está são, assim, perfeito juízo. Ele começa a falar, então, que ele encontrou Jesus. Jesus mudou a vida dele. E o pessoal, então, fica com medo. Existe uma realidade no campo missionário, né, falando agora de forma missionária, no termo que a gente está acostumado a usar de forma antiga, né, dos missionários daqueles que são separados e vão. Existe uma grande realidade de pessoas que, na verdade, estão numa coisa de fuga. De não querem lidar com os problemas da família, não querem lidar com os problemas de casa. Então eles vão para esses lugares, para as organizações missionárias, e Deus é muito gracioso e muito bondoso, e Ele transforma a coisa, o coração, e alguns deles, cara, se sentem chamados e voltam para os seus lares para fazer a diferença, né? E eu falo isso não como julgamento, eu falo isso como uma realidade, né? Se você conhece um pouquinho da minha história, você sabe, eu não cresci num lar cristão, eu não cresci num ambiente amoroso, onde a palavra de Deus era exaltada. E assim, é verdade que eu sempre tive uma coisa assim, o qual a gente carrega hoje como família, né, com os valores para a gente de sair de casa bem cedo, né? Eu e a Lília, a gente acredita que adulto tem que sair de casa, né? Adulto tem que ser capaz de prover para si mesmo e lidar com as coisas da vida e ser capaz de lidar com a realidade. E os pais, então, vão estar abertos, de coração abertos, para ajudar, para ser pessoas que vão apoiar, né? Mas eu confesso que uma puxadinha para eu sair de casa mais cedo foi a questão, minha família ela é muito ruim, cara. Então, assim, tipo assim, qualquer lugar é melhor. Então, assim, cara, ser missionário é uma coisa massa. E assim, levou alguns anos para eu ter essa consciência de falar assim, cara, minha família precisa do Senhor tanto quanto as nações. E na verdade, é um valor trocado. Porque, na verdade, quem está próximo é o nosso próximo, né? Então, se tem alguém que a gente tem que dedicar e ser devoto à proclamação do Evangelho e à mudança de vida, são as pessoas da nossa família. Assim como nós, pais, queremos para os nossos filhos, nós também devemos desejar para os nossos irmãos, para os nossos primos, para os nossos parentes,
Então, a coisa boa é que Deus é misericordioso. A coisa boa é que Jesus, ele deu uma ordem, aquele rapaz desobedeceu, mas é uma desobediência assim que foi tolerável nesse sentido, né? Foi espalhado por todas as 10 cidades da região a libertação daquele rapaz, e essa é uma coisa incrível. Vamos abrir a nossa Bíblia em Levítico 15, 19. Levítico 15, 19. Que diz assim: quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durante 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Aí você fala assim, agora, Cacá, agora eu vou embora dessa igreja mesmo. Porque, cara, começou falando daquele outro assunto, agora, mano, começa com esse negócio aqui. Que negócio é esse? Gente, isso aqui foi escrito centenas de anos aí antes da palavra higiene existir. Né? Nós estamos falando aí de algo de uns milênios, né? Mais do que higiene. Você era alguém excluído. Você era alguém rejeitado, você era alguém destituído de coisas que fazem parte da vida cotidiana. Vocês estão vendo o desafio que é a gente poder olhar para os nossos dias de hoje? Que o que a mulher carrega, né, não é uma coisa, não é da mesma forma que era visto nesse período bíblico, e a gente precisa capturar isso para que a gente possa entender a realidade. Né? Estou falando de coisa da vida mesmo, do cotidiano, gente. Tem lugares da Ásia hoje que ainda os pais não podem beijar os filhos de forma pública, devido a essa questão de parecer algo impuro. Né? Cumprimentar pessoas, abraçar, ter relação e tantas outras coisas. Eles eram excluídos da sociedade. O outro versículo fala, né, eu não quis dar muita moral para a gente não despertar a imaginação. Deixa eu ver aqui. No versículo 20. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que ela sentar ficará impuro. Gente, olha isso aqui, gente. É uma coisa horrenda, gente. E aí, então, a gente chega no versículo 21 de Marcos capítulo 5. E eu prometo que a gente vai terminar num tom de coisa boa. Tá? Parece que eu estou meio emo hoje, né? Mas vai passar. Versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco, Marcos capítulo 5, versículo 21. Para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dela e no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Gente, isso aqui é radical, gente. Isso aqui é radical demais. Tá o desespero de um pai importante, dirigente de uma sinagoga. Jesus já não frequentava mais as sinagogas naquela época. Ele já estava indo na direção da morte. A qualquer momento, um alvoroço aconteceria e ele talvez seria levado. Então, ele já não era bem-vindo na sinagoga nessa época. No começo do ministério, ele fazia, depois de um tempo, não. Tem esse dirigente da sinagoga, procura ele, mesmo ele não sendo bem-vindo, porque sabia dos feitos dele.
E aí, quando ele está decidido a fazer algo por essa filha, né, de Jairo, chega essa mulher na cena. E tipo assim, beleza, mano, tá, vamos lá, cura aí, mas vamos seguindo adiante aí, cara, tem que chegar lá e tal. Essa é a ideia, né? Os outros evangelhos nos dão essa ideia. Olha a diferença que a gente vê de Jairo e essa mulher. Jairo era um cara famoso, um dirigente de uma sinagoga. A mulher era uma mulher anônima. Jairo era bem de vida. Essa mulher era pobre, gastou tudo que tinha para tentar ter a sua saúde de volta. Por sua condição física, a mulher foi proibida de entrar na sinagoga, porque ela era impura e quem chegasse perto dela, tocasse ou qualquer coisa do tipo, ficaria impuro. Por 12 anos, a casa daquela mulher foi cheia de miséria e desespero. Enquanto a filha de Jairo vivia no bem bom que o seu pai e sua família poderia, né? Então, como Jesus causou muitos problemas na sinagoga, ele não estava indo na sinagoga, mas então o povo estava indo, né, atrás dele. Sabe o que é interessante? Quando a gente pensa na filha de Jairo e dessa mulher, é que as duas eram consideradas impuras. Até mesmo para Jairo, que era o dirigente da sinagoga. Porque quando os homens vêm e anunciam que a sua filha havia morrido, então não se toca no corpo de quem morre. É tanto que se você assistiu The Chosen, a moça está coberta, e aí a mãe, tipo assim, não puxa aí não, se puxar o lençol vai dar ruim para todo mundo, essa é a ideia. Proibida de ir no templo. Não poderia casar, não poderia ter filhos, não poderia trabalhar. E a nossa imaginação precisa ser despertada diante disso. No The Chosen aparece ela lavando roupa, ela se oferecendo para lavar roupa das pessoas. E aí então uma mulher, ela conhece um lugar lá meio que secreto, da onde podia usar lá para lavar. E aí então ela ganhava dinheiro, né, nessa questão imaginativa, né? E aí um dia ela chega para entregar a roupa para alguém que ela havia ganhado dinheiro para lavar, ela lavou direitinho e tal, e o cara olhou e tinha sangue no pé dela. E aí então o cara, ele já não pode mais usar roupa, ele então revela que ela era alguém que era impura. E essa mulher então começa a chorar e ela vai para esse lugar onde ela morava distante, num lugar isolado. E alguns discípulos aparecem por lá por verem um sangue em alguns lugares. E eles chegam diante dela e falam, será que ela morreu? Aí ela acorda assim meio assustada. E aí eles falaram assim, você se machucou? Ela, não, eu sofro disso e tal. Aí um deles olhou pro outro assim e falou assim, eu acho que ele consegue fazer alguma coisa. Aí ela falou assim, quem é esse daí? Ele falou assim, não, ele é um médico, mas ele é diferente dos médicos. Aí ela, não, médico não. Eu já gastei muito dinheiro e não resolveu a questão com o médico. Então assim, aí ele, tá bom, acho que o termo melhor não é médico. Mas ele é muito bom. Ele é muito bom e eu acho que ele... Aí eles foram e falaram um pouquinho sobre ele. Então ela cria coragem. E ela vai diante da multidão. E, gente, a cena... Ela chega diante da multidão, os 2 discípulos estavam combinados de fazer a frente para ela, de conseguir fazer ela chegar no meio da multidão. Há um alvoroço. Ela sente no seu corpo o sangue sendo liberado. Ela fala, não, agora não. E aí então ela corre e ela toca no Senhor. E ela sente no seu corpo como instantaneamente a água havia curado ela. E o Senhor então percebe que poder sai dele, né? Algumas versões falam virtude. É a palavra dunamis, poder para curar. E aí então começa uma das cenas mais incríveis que eu já vi. Jesus afasta a multidão, os discípulos começam a fazer uma coisa assim, ele vem, ele fala assim, filha, você me tocou. Ela, eu não sou filha de ninguém. 12 anos da minha vida sofrendo. Jesus, não, agora você é filha.
Você é filha, você foi curada. Vem aqui, agora você pode voltar para todos os lugares que você não podia. E eu fico pensando, Jesus mais uma vez está restituindo a dignidade das pessoas. Jesus é muito comprometido com isso, cara. Então, um lembrete para nós. Tenha talvez algumas áreas da nossa vida que estejam sangrando, né? E de saber que Jesus, ele sabe curar, ele sabe sarar, ele sabe nos dar nomes e qualidades que talvez a gente já nem sente mais, devido ao sofrimento e à dificuldade. É algo radical quando o poder sai do Senhor. E que o Senhor nos dê um coração como o dele, de pensar nas pessoas que estão vivendo assim, gente. Tem um monte de gente, sim. Um monte de gente. E às vezes pessoas que a gente nem imagina. Hoje a gente tem uma civilização diferente, né? Os rejeitados, os excluídos, eles nem sempre estão num vilarejo escondido ou distante. Eles estão no nosso meio, cara. Estão até na igreja. Pessoas que se sentem incapazes de poder casar de novo. Pessoas que se sentem incapazes de poder amar de novo. Pessoas que se sentem incapazes de ser parte de uma família de novo. Pessoas que se sentem incapazes por talvez não poder ter filhos. Pessoas que perderam. E saber que o coração de Jesus, aquele que liberta alguém que estava possesso por um espírito imundo, é o mesmo Jesus que toca alguém doente e ele cura. E aí a palavra de Deus nos diz, no versículo 30, né, que Jesus perguntou que, né, quem tocou em meu manto. No versículo 31, responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada. Parece uma resposta meio idiota dos discípulos, assim, né? Tipo assim, tipo assim, cara, tu não vê que tá aglomerado aqui, cheio de gente, assim, cara, lógico que alguém tocou. Tipo assim, essa é a ideia, né? 31, responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? 32, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se. E aí foi o que eu falei aqui, né? Eu já citei, né? 34. Então ele lhe disse, filha, sua fé a curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Eu amo todas as vezes que a gente vê a palavra paz. Jesus, ele, em todo tempo de turbulência, a gente vê Jesus aparecendo e falar assim, paz seja com vocês. Paz seja com vocês. E isso é uma coisa incrível de ver o quanto é confortante poder ver isso e poder ouvir essas palavras de Jesus, assim como os apóstolos ouviram diante do medo e do sofrimento depois da morte do Senhor. A mesma palavra. Aqui a gente vê uma coisa interessante, que ele fala que a fé da mulher foi a que curou. A gente vê vários tipos de cura na Bíblia. Às vezes depende da fé das pessoas que estão doentes, às vezes depende da fé dos seus amigos, às vezes não depende de fé coisa alguma, simplesmente graça e misericórdia do Senhor. Então o Senhor não é preso a nenhuma caixa. Ele não pertence a nenhum tipo de coisa que tem que ser só de um jeito. Ele cria as formas, ele é o Senhor. E aí então acontece essa outra cena. 35. Enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. E aí a gente está indo para a parte final, gente. Imagina o desespero de um pai, gente. Vendo Jesus curar uma mulher na frente dele, cara, que falou que por 12 anos, cara, ela estava sofrendo, que havia empobrecido de todas as tentativas de... E aí a pouca esperança que o pai tinha, o cara veio e falou assim, cara, morreu.
Eu fico pensando assim, talvez assim, morreu, mas Jesus, vamos lá ainda, né? Vamos seguir ali. E Jesus, então, ele toma uma posição e ele fala, né? Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creiam. Essas palavras são preciosas. Não tenha medo, tão somente creia. A gente viu na semana passada acerca da tempestade. Quando Jesus fala que a gente vai para o outro lado, ele vai nos levar para o outro lado. As palavras proferidas para nós, ele vai cumprir. Então Jesus falou: não tenha medo, tão somente creia. Assim, vai ficar tudo bem. Essa é a ideia. Vai ficar tudo bem. Como dizia o profeta, né? Every little thing is gonna be alright. Brincadeira, tá, gente? Olha aí, viu só? Eu já tive dread, né, galera? Tipo assim, cara, tem... Os caras acham que essa igreja aqui é a igreja dos roqueirão. Os caras acham que vai vir aqui e vai ser só música de rockão pesado. Só... Viu só? Vamos lá, gente, para terminar. Esse homem, então, o desespero toma ele, Jesus chega lá, o pessoal está gritando, chorando, desesperadamente. Naquela época havia pessoas pagas para chorar, né? Então, assim, era muito normal. Era tipo assim, era um constrangimento que a pessoa não precisava passar sozinha, essa era a ideia. É muito louco pensar isso, mas era assim. No The Chosen, parece um cara tocando uma flauta lá em Lá menor, para dar aquela... E aí um pessoal chorando e aí, tipo assim, Jesus, para. E aí os caras não param, e o Jairo vai lá e tira a flauta do cara. E aí ele vai lá, seguindo adiante. Não deixou ninguém ir, só deixou só os amiguinhos, né? Olha, no versículo 36, no 37. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou-lhes e disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Um spoiler bem engraçado aqui, na seriedade, mais uma coisa engraçada do The Chosen. Jairo demorou para trazer Jesus. Então imagina como é que estava a esposa. Tipo assim, eu vou te matar. E ele, tipo assim, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E aí Jesus chega assim, né, e ele fala: não, vai ficar tudo bem, mulher, vem. Aí Jesus chega, manda o pai e a mãe, vem aqui, os dois, vem aqui. E imagina a cena, né? E aí então ele entra, versículo 40, né? Mas todos começaram a rir dele, ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse... Antes disso, lembrando que alguém que está morto é impuro. Então esse choro, essa música, estava rolando numa sala separada. Tá? Então imagina a cena. Mas aí então Jesus chega e vai, vamos lá, para diante do que acontece. Ele então profere essas palavras em aramaico. Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. A palavra de Marcos ali, imediatamente, né, de forma rápida. A menina que tinha 12 anos de idade. Olha que interessante isso aqui, gente. A mulher sofreu por 12 anos sangrando. Essa menina tinha 12 anos de idade, gente. Levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Ele deu ordem expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela uma coisa para comer. Menina, garotinha, levante-se. Tipo assim, acorda. Mais uma vez a gente vê o poderio de Jesus
diante de algo que os homens chamam impuro, diante de algo que parece perdido, que não tem como resolver. E Jesus, então, ele faz isso de forma incrível. Eu quero fechar num tom de dizer que tudo isso aqui expressa o caráter e a natureza de Jesus. Esse poder que ele exerce, que ele exerceu em milagres e maravilhas e transformação de vida, a Bíblia fala que é o mesmo Espírito que habita em nós. É esse mesmo Espírito que habita em nós, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que opera nele. Às vezes nós estamos buscando o Senhor em tantas coisas. Nós estamos, aqui nessa igreja menos do que em outros lugares, mas assim, essa questão do poder, de conferências, de cultos voltado para essas coisas e coisas do tipo. E quando o Senhor, ele só quer que a gente desfrute da sua presença. É como se ele falasse, como ele falou para Paulo, a minha graça te basta. É como se ele falasse assim, tudo vai ficar bem, confia em mim. E existe uma coisa preciosa sobre desfrutar da presença de Deus. Olhando como ele lida com as pessoas quebradas, com as pessoas arrebentadas, com as pessoas rejeitadas. Que o Senhor nos livre de sermos pessoas que são consumidores do reino de Deus. Que a gente vem a cada domingo e a gente consome e falta vida. Falta vida na nossa vida. E talvez a gente já não consegue mais sonhar, a gente não consegue mais imaginar, a gente não consegue mais pensar no futuro, a gente não consegue mais pensar em como Deus pode usar a nossa vida. Se eu tão somente tocar, o Senhor vai me curar. Imagina a expectativa nossa. Se eu tão somente tocar no Senhor, o que será que Ele pode fazer? Milagres, eles não são capazes de transformar a vida das pessoas, é verdade. Mas uma vida sólida na presença de Jesus, crendo quem Ele é e tudo que Ele falou. Se Ele falou que a gente vai para o outro lado, a gente vai para o outro lado, faz diferença. Uma vez eu estava sentado nas pedras de uma praia lá de São Vicente. E vivendo uma vida distante de Deus, vivendo a realidade que o Senhor não tinha para a minha vida, não conhecia o Senhor. Tinha acabado de perder o meu melhor amigo. E eu estava indagando se essa era a vida que o Senhor tinha para mim. E eu lembro de falar assim, Senhor, eu nem sei se o Senhor existe, mas se o Senhor existe mesmo, essa vida é uma droga que o Senhor criou. E de repente eu ouço uma voz, assim como aquela mulher que ouviu, filha. Eu falo assim, não é essa vida que eu te criei para viver. E aí eu falei assim, então, se é verdade que o Senhor existe, que essa vida não foi a qual o Senhor tem para mim, me dá um sinal. A gente não costuma encorajar crente velho a pedir sinal, como Jonas. Mas quem não conhece o Senhor pode pedir, está liberado, o Senhor não se ofende. E naquela hora, gente, eu senti uma pureza que eu nunca tinha sentido na vida. Era como se eu nunca tivesse pecado. E o sentimento que eu tive, de forma imaginativa, era como se eu tivesse um rabinho que era o cano da máquina de lavar saindo água suja. Assim, cara, o Senhor está me purificando. Sabe quando, cara, a água suja saindo, cara? E chegou uma hora que não saía mais água suja. E nessa hora eu falei assim, cara, o Senhor
parece que está me perdoando. E tipo assim, cara, eu tô limpo. Eu tô limpo. Tipo assim, eu agora eu tenho vida. E aí naquela hora eu falei, Senhor, parece que o Senhor está me aceitando. E eu não sabia linguajar, né, de crente, né, até deve ser interessante pensar nas formas que eu falei, mas eu falei, Senhor, parece que o Senhor está me aceitando. E quem sou eu para te aceitar, mas eu te aceito. E na mesma hora que eu falei aquilo, era como se eu falasse coisas que eu falava assim, opa, não acredito que eu falei isso, sabe? Tipo, eu falei assim, Senhor, se tudo isso é verdade que está acontecendo, eu prometo para o Senhor, eu vou viver minha vida para a sua glória. E eu nunca vou te deixar. E eu vou levar o seu nome para todos os lugares onde as pessoas que estão como eu estava, precisando de uma transformação de vida, de algo real. E eu prometo para o Senhor, minha vida será para a sua glória. E eu não sabia. E eu ouvi uma voz com as palavras de Jeremias, capítulo 1, versículo 1. O chamado de Jeremias. O Senhor chamou Jeremias para ser profeta das nações, um jovem. Ele falou assim, eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. E eu não fazia a mínima ideia, gente. Mas aquele dia era como eu toquei em algo do Senhor. E desde então, o Senhor vem fazendo coisas incríveis de transformação, de coisas que jamais imaginava. As últimas palavras do meu avô para mim foi as palavras que ele falou para minha mãe antes de falecer. Ele veio nos últimos dias da sua vida, ele falou assim, Cacá, eu queria falar um negócio para ti. O caminho que você estava levando sem Jesus, cara, era de perdição. E eu falei para sua mãe, falei, Regina, o Cacá não tem jeito. O Cacá não tem saída para ele, não tem esperança. Imagina minha mãe ouvir isso. No Dia das Mães, eu lembro dessas palavras. E minha mãe falou assim, não, pai, tem esperança para o Cacá sim. A mesma esperança que teve para nós. E aí, passaram-se um tempo, eu fui embora de casa, eu viajei para um monte de lugar. E um dia eu volto. E meu avô, com um sorriso nos lábios, falou assim, Cacá, me perdoa. Me perdoa. Porque o que sua mãe falou está se cumprindo. O Senhor é capaz de transformar. E você acha que tem alguma coisa difícil demais para o Senhor? Não tem. Tem alguma coisa que Ele é incapaz de restaurar? Não tem. Eu falo isso, gente, não é para parecer coisa do tipo, não. As coisas do meu passado não tenho orgulho nenhum. Mas o que eu falo é da transformação que só o Senhor pode fazer. E nós todos estamos em obra. Até o dia que o Senhor vai terminar essa boa obra que Ele começou em nós. Então que a gente possa ter paciência. A gente possa ter paciência com esse estado de construção. E aí, então a gente vai ver a bondade do Senhor. A gente vai ver o que o Senhor está fazendo. Vamos colocar de pé?